Estou muito orgulhoso diante de vocês. E quero também fazer das palavras do pastor Sênio Gabriel, minhas palavras. Muito obrigado por os senhores, as senhoras estarem conosco nessa noite. Nós já oramos, já adoramos o Senhor. Eu creio que temos já um bom ambiente para começarmos. Muito obrigado de verdade por estarem conosco. Tá? Muito obrigado. O tema dessa noite é muito importante. E nós vamos ver sobre a coroa de Esmirna, das 7 igrejas, Éfeso. Esmirna é a segunda igreja, em Apocalipse 2 e 3. Então, nós vamos focar nesta coroa, como os santos de Esmirna conseguiram a coroa. Nós precisamos ver que caminho estamos tomando hoje também para recebermos esta coroa. Por um lado, a coroa é dada para um rei, alguém que vai governar, alguém que vai administrar, alguém que vai exercer uma função, alguém que vai servir, trabalhar. Então, nós sabemos que depois do arrebatamento, durante os 1000 anos, nós vimos que o reino milenar, ele vai ser estabelecido e Cristo, como rei, ele vai governar por 1000 anos, mas ele vai ter os co-reis, aqueles que vão governar o reino por 1000 anos. Então nós aqui fomos chamados para ser esses que vão governar Cristo. Mas a pergunta é, qual o caminho que nós temos que percorrer até chegarmos nesse dia? Por favor, abram conosco as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler vários versículos a partir do versículo 8. Uma vez mais, Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e terem tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Muito obrigado. Eu quero focar apenas na coroa. Esse engenheiro, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Há uma coroa que vai ser usada por reis. E eu gostaria de ler o segundo versículo para completar Apocalipse capítulo 20, por favor. Apocalipse capítulo de número 20. Eu vou ler o versículo 4 somente. Nós vamos focar na parte B do versículo 4. Viu também tronos. Essa palavra tronos está no plural. Então, é um trono de Jesus, mas vai ter outros tronos durante os 1000 anos. E neste sentaram, no plural, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar, e também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tomou a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Viveram e reinaram. Eu vou ler um versículo mais, o 5, o restante dos mortos também viveram até que se completassem os 1000 anos. Aí um reino que foi estabelecido para os vencedores. Todos nós que estamos aqui precisamos estar buscando. Primeiro que nós não nascemos para esta terra. Primeiro que nós somente estamos de passagem nessa terra. Os nossos projetos, ainda que eles aconteçam a curto prazo, os nossos sonhos, eles devem focar agora na eternidade. Eu preciso agora focar naquilo pelo qual eu nasci. Eu nasci para ser um rei. Eu nasci para sair desta terra. Eu nasci para governar com Cristo e depois eu nasci para ir para Nova Jerusalém, a vida eterna com Deus. Eu preciso agora planejar como entrar nessa eternidade e como exercer o meu reinado. Eu me lembro que recentemente, em uma reportagem, encontraram alguém na Bolívia, aqui nossos vizinhos. O sistema de governo mudou, mas a família real da Bolívia existe. Existe uma família real e hoje o sistema de governo é democracia. No Brasil, existe uma família real. A família Alcântara, mas o sistema de governo é democracia. Se houver uma mudança na Constituição, a família real, que são os herdeiros da coroa, eles tomam posse e passam a governar o Brasil. Mas na Bolívia, encontraram um herdeiro da coroa como um mendigo. Alguém que era um mendigo do campo, que não tinha condições financeiras, não tinha recursos, estava pedindo ajuda para sobreviver. Um cristão, quando ele não compreende o seu chamamento, ele vive nessa terra. Ele é alguém escolhido para ser um rei, mas ele vive como um mendigo nessa terra. E ele nunca se prepara para entrar. Para ele, as realizações e as conquistas precisam ocorrer aqui. Por isso ele luta para estudar, ele luta para se formar, ele luta para ter o melhor trabalho, ele luta para ter suas promoções, ele luta para toda a sua vida é de lutas. Mas ele não consegue planejar absolutamente nada de verdade de quem ele é, por que ele nasceu. Ele não se preocupa em se preparar para assumir um trono, para assumir uma coroa, para assumir um reino. O herdeiro da coroa britânica, que hoje é o rei Charles, ele dependeu por décadas. A mãe dele, ela não morria e ela estava ali e ele foi se preparando para um dia ser rei. E ele estudou, ele fez os cursos que eram necessários para ser um bom rei. Ele se tornou médico, ele se tornou veterinário, ele precisava se preparar. Quando ele assumisse, ele precisava conhecer a necessidade do seu povo em cada área. No momento que a mãe dele morreu, então ele é um rei que foi preparado para ter a coroa e para administrar. Mas nós, os cristãos, nos preocupamos com o Evangelho que nos traz benefícios nesta terra. O Evangelho que nos torna ricos nessa terra. O Evangelho que nos torna prósperos.
que nos dá as bênçãos dessa terra, que nos torna pessoas importantes nessa terra. Nós não nos preocupamos com o evangelho que nos prepara para governar o mundo. Eu venho em nome do Senhor. Eu gostaria de começar, então, depois desta introdução, mostrando alguns aspectos que todos nós, que fomos chamados para ser reis, precisamos passar nessa terra. Não pensem que a coroa de Esmirna, a coroa da vida, vai ser dada para um cristão, se ele não estiver preparado. Nós precisamos agora focar na nossa eternidade. Nós precisamos focar, ter um foco totalmente na eternidade. Tudo que é visível é temporal, mas aquilo que nós não vemos são as coisas eternas que Deus preparou para nós. Nós precisamos tirar os olhos daquilo que é temporal e começar a nos preparar para o nosso verdadeiro chamamento. No dia que nós recebemos a Jesus Cristo, iniciou-se uma contagem regressiva para nós sairmos desta terra. Ser um cristão não é alguém que recebeu a Jesus e ele tem um status nessa terra. Não. Quando ele recebe genuinamente o Senhor, agora ele se batizou, ele precisa se preparar para deixar essa terra. A coroa de Esmirna, ela vai chegar a nós pelo sofrimento. O que é um sofrimento? Quando eu recebo a Jesus, agora eu preciso estar claro que eu tenho que passar a viver uma vida de separação. Uma vez que o Senhor me capturou, Ele veio a mim, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele está dizendo, você não pertence mais a essa terra. Se prepara porque eu vou te dar aqui. Você vai voltar para a casa do Pai. Quantos podem levantar suas mãos e dizer, eu quero voltar para a casa do Pai? Eu gostaria de ler com os senhores, por favor. Eu vou mostrar 4 aspectos da coroa de Esmirna. 4 aspectos. O primeiro nós vimos no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, ser fiel até a morte. Mas nós vimos no versículo 6, ele falou, eis que Satanás, ele está para colocar muitos de vós nas prisões. E ele fala, vocês serão perseguidos. Então, a coroa de Esmirna, no primeiro aspecto, para que ele possa obtê-la, ele precisa estar preparado para suportar sofrimentos. Eu pergunto a você, você está preparado para suportar sofrimentos? Ou na primeira situação, você joga a toalha, atira a toalha e fala, não quero mais ser cristão. Eu não vou mais continuar. Quando eu não era cristão, eu não tinha as lutas. Quando eu não era cristão, a minha vida era maravilhosa. Por que agora eu estou sofrendo perseguições? Alguém que vai obter a coroa de Esmirna, ele precisa suportar perseguições. Ele precisa suportar pressão. As coisas exteriores vão vir. Mas quanto mais pressão e perseguição, mais ele está firme com Jesus. O segundo aspecto, por favor, abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Se você pode falar amém,
Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Segundo, 1 Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com os senhores. Por favor, capítulo 4. Deixa eu começar com o capítulo 4 primeiro. 1 Pedro, capítulo 4. Eu vou ler com os senhores a partir do versículo 12. Amados, não estranheis aqui a coroa de Esmirna, a coroa da vida, ela vai chegar aos reis através do fogo. Mas no original grego, não estranheis o fogo ardente. A palavra ardente, na minha tradução, é explosivo. Não estranheis o fogo que é explosivo. É um fogo mais que ardente. Não estranheis. O que quer dizer a palavra não estranheis? A palavra é muito interessante. O fogo não devemos estranhar, deve ser para nós como algo comum. Não devemos nos surpreender, não devemos apavorar. Quando ele diz não estranheis, por que você está estranhando? Você precisa tomar isso como algo comum. Algo normal que vai passar na vida de alguém que vai obter a coroa de Esmirna. Por que você está preocupado com esse fogo? O Senhor quer nos mostrar, e ele segue ainda, que surge no meio de vós destinada a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária que estivesse aqui em você. Então, o fogo, para preparar os reis, ele vem no meio de vós. Mas a parte B, destinado a provar-vos. Quando Israel, não vamos abrir a Bíblia, em Hebreus capítulo 3, quando Israel estava peregrinando no Egito, quando o fogo surgiu no meio dos israelitas, qual era a primeira coisa que eles faziam? Uma palavra, murmurar. Eles murmuravam. E eles murmuravam. Quando nós queremos obter a coroa de Esmirna sem fogo, sem lutas. Eu pergunto, você crê que algum cristão ele vai conseguir entrar para ser um rei, ainda tendo a velha criação dele? O fogo é para destruir toda a velha criação. Aleluia. Os reis, eles se manifestam na ressurreição. Irmãos, o Senhor não confia em nós. Ele não confia. Quando você que nós que somos pais, e o seu filho é pequeno, você confia ao seu filho tarefas pesadas para eles fazerem. Seu filho tem 4 ou 5 anos, você vai pedir para eles fazerem comida, para ele lavarem roupa, para ele dirigir um carro. Não. Porque eles são pequenos. Mas se eles crescerem, eles vão realizar todas essas tarefas. Alguém que vai reinar com Cristo, irmãos, ele precisa estar crescendo em vida. E o crescimento em vida, ele não vem porque você só estuda vida, ele vem pelo fogo ardente. Enquanto você está disposto a sofrer por Cristo e não murmurar. Não jogar a toalha, não abandonar. Senhor, eu estou. Tudo isso vai passar, Senhor. O Senhor está comigo, eu estou escolhido, Senhor. E eu quero avançar um pouco mais, eu vou ser um pouco mais rápido. O versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você é injuriado, você murmura ou você agradece o Senhor. Aqui ele disse, você é bem-aventurado se isso acontecer. Versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Ele está mostrando que coroa. Você tem Jesus com uma cruz. E você tem dois bandidos também com uma cruz. São três cruzes. Três. Mas a cruz dos bandidos é uma cruz justa. Eles cometeram crimes. Eles cometeram delitos que a Constituição romana exigia a execução deles. Eram homens perversos. Então eles estão com uma cruz. Mas você viu o terceiro Jesus, ele também tinha uma cruz. Mas o que ele fez para ser condenado à morte? Então, nesse versículo, ele está mostrando, se nós levarmos a cruz dos bandidos, não é coroa. Ou seja, eu cometo injustiças, eu sou um cristão malvado, eu tenho problemas com o Estado, eu tenho problemas com vizinhos, eu bato no meu esposo, na minha mulher, no cachorro. As pessoas sabem disso, eu sou denunciado e venho sofrimento. Ele está dizendo, esse tipo de cruz, a cruz dos bandidos não gera, não vai dar coroa, mas quando um cristão toma a cruz de Jesus, e a cruz de Jesus é uma cruz justa aos nossos olhos. Quando as pessoas falam mal de você, e você não fez nada, você não cometeu nada, e as pessoas estão te atacando, você está tomando a cruz de Jesus. Aí você tem a coroa da vida de Espírito. Mas se as pessoas te atacarem por coisas que você fez, você está tomando a cruz dos bandidos, isso você só vai sofrer. Não tem garantão. E eu sigo mais o versículo de número 16. Mas, se sofreis como cristão, não se envergonheis disso. Antes, glorificai a Deus com coisas novas. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A igreja é a casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, aqui nós temos que um cristão, Deus, ele tem direito de provar tudo. Deus, ele tem direito de nos provar. Ele pode fazer isso. Ele necessita fazer isso porque o que ele vai entregar para nós na eternidade é muito grande. E ele não pode fazer isso entregar um reinado na mão de crianças imaturas, com problemas. Se nós entrarmos na eternidade do jeito que nós estamos hoje, nós vamos dar problema eternamente para Deus. Nós ainda murmuramos, nós ainda reclamamos, nós ainda temos problemas de pecado, nós ainda temos problemas de rebelião. Se nós falarmos, Senhor, me coloca no meu geral, nós vamos carregar essa coisa até em nós. Enquanto os outros vão estar desfrutando, adorando a Deus, nós vamos estar. Será que esse Jesus é rei de verdade? Aquela irmã que eu conheci na terra ali, mas ela não merecia estar aqui. Nós vamos estar amargurados, murmurando. Você já pensou se Deus permitir nós entrarmos desta maneira? Quando Adão caiu no pecado, Deus falou fora. Sai daqui agora. Porque se Adão permanece no jardim, se ele começar da vida, ele iria viver eternamente em pecado. Você já parou para pensar um pecador que vive eternamente? Nós vivemos 70, 80 anos, irmãos, o melhor que fazemos é pecar.
Agora pensa, entrar na eternidade em pecado. As pessoas não vão nos suportar. Jesus não vai nos suportar. Nós também não vamos nos suportar. Por isso que o fogo vem para destruir essa parte natural em nós. A coroa de esmirna é dada no primeiro aspecto pelo sofrimento, mas nesse aspecto aqui ela é dada pelo fogo verdadeiro. Eu não escuto bem o amigo que está aqui. Eu vou prosseguir rapidamente. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5. Eu quero agradecer a todos que estão nas casas, assistindo também pelas nossas redes sociais. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Aqui o terceiro aspecto do sofrimento para obter a coroa da vida na igreja de Esmirna. Mateus 5,10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso aqui não pode ser uma doutrina para nós. Isso precisa ser uma realidade. Tomar isso aqui, tomar as percepções, tomar as difamações, tomar os sofrimentos como um gozo, um prazer, não é para muitos. Sabendo que o tempo está acabando nessa terra. Se nós nos esforçarmos do Espírito Santo, pouco tempo falta para nós. Muito pouco tempo. A igreja, ela vai ser tirada da terra. A igreja, ela precisa sair da terra. O dono dessa terra está vindo para fazer uma prestação de conta com todos que vivem nessa terra. Quando os Estados Unidos comprou a Alasca da Rússia, eles compraram um lugar frio, muito gelado. Ninguém gosta de morar no Alasca, então o governo americano dá vários incentivos para aqueles que querem morar. É muito frio. As temperaturas estão sempre abaixo de mais de 30, 40 graus. Mas eles compraram, então eles dizem, me pertence, é nosso. Mas eu pergunto, é deles realmente? Pertence? Existe alguma nação que tem de fato direito sobre essa terra? Irmãos, essa terra tem um nome. Ele vai tirar a igreja. Ele precisa resolver. Hoje eu falei com a minha esposa, ontem eu passei mensagem para ela, e ela disse, eu perguntei, o furacão, como é que foi? Vocês sabem que é furacões grandes que estão lá na Flórida. E ela disse, ele mostrou uma foto, falou, não, ele não entrou aqui na nossa cidade. Ele entrou em outra cidade. Mas quando ele vem, nós temos que evacuar. Sair, porque uma categoria 4 são ventos com mais de 200 quilômetros por hora. Não dá para ficar. São monstros, eles vão arrancar tudo. Por onde passa. No olho do furacão, uns 100 quilômetros de distância é melhor fugir. Ou se você estiver realmente preparado, então fique. Mas é melhor sair, porque o governo pede para sair. Porque aquele lugar não é mais um lugar seguro para você estar. O perigo, por onde o perigo passar, aquele lugar não é seguro. E hoje toda a terra
se tornou um lugar que não é seguro para estarmos. A terra está ficando cada vez pior. Não coloque mais a sua esperança em um governo. Eu creio no governo de direita, não, eu vou de esquerda. E não, eu prefiro estar nos Estados Unidos. Nós temos dois partidos somente. Os democratas e os republicanos, e eles lutam como se nós tivéssemos 30, 40 partidos por Brasil. O poder fascinam, eles querem o poder desta terra, eles querem governar nesta terra, eles querem ser poderosos nesta terra, eles querem ser reconhecidos desta terra, mas nós não somos desta terra. Nós ainda temos que exercer nossa cidadania aqui, mas nós temos que focar na nossa realeza dos céus. Nós não podemos agora focar nisso, irmãos. Essas coisas vão nos distrair. Deixa os homens brigarem por um poder desta terra. Deixa os homens se matarem por um poder dessa terra. Mas há uma outra autoridade que já está sendo preparada para ser entregue para você. Se você aceitar as provações e se você prosseguir fielmente, a coroa de vida vai ser entregue para você. Agora é hora, irmãos. O Senhor, Ele escolheu alguém e Ele está capacitando com o poder da ressurreição para nós vencermos. Aqui, nesses versículos, é muito duro. Ele fala: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser difamados, mas a coroa de vida, ela só vem por esse caminho. Um cristão que não gosta de passar lutas, ele não tem direito de uma coroa. Ele não pode herdar uma coroa. Eu não escuto bem, agora, eu vou mostrar o quarto aspecto do sofrimento. Esse quarto aspecto é muito significativo. Muito significativo. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Por favor. 2 Timóteo. Capítulo 4. Uma vez mais, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 19 e o versículo 20. Aqui nós vamos ver mais um aspecto daqueles que vão herdar uma vida. Saudai Priscila e Aquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto quando Adônio, deixei o doente em Mileto. Paulo está dizendo que um dos cooperadores infiel a ele não, que veio com ele na terceira viagem até Jerusalém. Paulo está dizendo: olha, eu precisei ir e eu deixei o meu cooperador doente. Mas se nós observarmos, houve situações que Paulo orou e houve ressurreição. Ele ressuscitou um jovem que caiu de um prédio. Ele orou. Havia curas no seu ministério. Mas por que um cooperador íntimo, próximo e útil, ele deixou doente? E ele sem dúvida. Muitas vezes, alguns podem dizer, está vendo as situações de enfermidades em você ou na família. Olha, está enfermo porque está em pecado, porque está em rebelião. Mas nessa situação, a coroa de vida
Deus também pode nos provar até a nossa enfermidade. Amém. A coroa é dada para filhos que foram provados em diversas áreas. Na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área na saúde, na área social, na área ministerial, em cada área da sua vida, Deus tem direito de provar-te. Yes. Estudo e ensino sobre a verdade. Quando a enfermidade vem, como você acha? Por que Deus não me cura? Deus poderia me curar, Ele não me cura. Eu estou enfermo. Se Deus fosse Deus, eu poderia ser curado. Que Deus é este? Aí nós entramos na murmuração. Enquanto o Senhor diz, não estranhe o fogo. Se você quer a eternidade, irmãos, aqui não é a enfermidade que conta, aqui é como nós vamos entrar na eternidade. É melhor entrar na eternidade com o mundo do que perder a eternidade tendo dois. É melhor entrar na eternidade com um braço do que perder a eternidade tendo os dois. O foco aqui não é o quanto eu ganho. Nosso foco é o quanto eu perdo. Quanto mais eu perdo, mais eu ganho Cristo Jesus. Paulo foi muito claro. Ele disse, combater um combate, completar uma carreira, por causa de uma coroa. Isso não acontece. De repente, alguém orou por você e você agora já tem a sua coroa e não existe isso. Não, mas eu vou pedir oração para alguém, ele vai orar para mim e eu já vou ganhar a minha coroa. Não. Isso Deus vai nos quebrar. Ele vai entregar uma responsabilidade eterna nas nossas mãos. E ele tem direito de nos quebrar. Aqui, esse operador estava enfermo. E naqueles dias, Paulo era um homem que tinha a maior missão de cura. E provavelmente Paulo orou e Deus não curou. A coroa da vida, ela chega a nós pelas tribulações. Quando Timóteo teve problema no seu estômago, Paulo não foi dar orar para ele, Paulo disse, estou me sentindo aqui que vai te matar. Timóteo também estava sendo provado. Eu preciso avançar, eu não preciso mais rápido. Por favor, abra comigo em Colossenses capítulo 1. Vamos rolar. Atos 14, 22. Eu vou ser mais rápido. Atos capítulo 14, o versículo de número 22. Vocês estão todos aí? Aqui, Lucas, quando ele está escrevendo esse livro, Lucas vai registrar esse versículo tremendo. Ele diz assim, Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações. Isso não é no celular. A gente já leu. Através de muitas tribulações. A coroa
de esmirna vai chegar em nossas mãos através de muitas tribulações. A coroa de esmirna vai chegar em nossa cabeça através de muitas tribulações. Não jogue a toalha. Nós estamos estudando um curso de teologia e em uma das matérias nós estamos estudando a história da igreja. E é tão significativo que quando nós entramos para ver e estudar alguns cristãos da época do Império Romano, aquela época difícil, irmãos, é assustadora. O que o Império Romano fazia contra as suas vidas? Nós vimos já na história que eles só precisavam negar a sua fé em Jesus para eles continuarem vivos, cuidando das suas famílias, trabalhando. Mas na hora de negar, ele dizia: eu não vou negar. Então o Império Romano não matava eles. Primeiro eles eram espancados, humilhados. As mulheres passavam por todo tipo de sofrimento na música. Os homens eram espancados, abusados. E depois eram colocados naquelas arenas. Irmãos, eles não tinham a Bíblia que nós temos naquela época. A Bíblia não estava pronta. Irmãos, eles tinham algumas cartas de Paulo, alguns pedaços das cartas. E eles estavam dispostos a ser torturados e depois ali se tornarem membros para os leões. Mas não era apenas os leões, também tinham as hienas. Um leão, ele mata muito rápido. Ele pega a pessoa e aperta a garganta e em 2, 3 minutos aquela pessoa dormiu. Quer dizer, a morte é um dormir, ela deixa o corpo, ela não sofreu muito, mas uma hiena, ele vai tirando pedaços da pessoa viva. Ela não aperta o pescoço, ela vai tirando os pedaços. E aquela morte pode demorar 10, 15 ou 20 minutos. Que ela tira um pedaço, vai comer, depois ela volta lá, pega um segundo. Mas também nós vimos que aquele imperador, ele amava pegar petróleo e jogar no corpo das pessoas e colocar os paus e queimar aquelas pessoas para iluminar as cidades de Roma. E eles não negavam. E nesse versículo fala, através de muitas tribulações, importa que vocês entrem no reino. E aquelas jovens, nós vendo algumas jovens, eu fui muito tocado com o testemunho de uma jovem. A história conta que ela tinha um filho, não mostra se tinha 5 ou 6 anos, e ela recebeu a Jesus. O seu pai, todavia, não recebeu. Ela foi capturada por ser uma cristã. Então o pai dela vinha com uma criança até a prisão e dizia: filha, nega esse seu Jesus e volte para cuidar do seu filho. Volte a ter uma vida normal, filha. Ela dizia: mas eu tenho filho, eu sou teu filho. Você precisa criá-lo. Ela dizia: eu não vou negar Jesus. O Senhor vai cuidar dele. Aí os soldados iam no seu pai e falaram: fala com ela para que nós possamos soltar ela. Precisa cuidar. A pastora Cêlia está dizendo que ela estava dando mamar para o bebê. Eu não estava claro. A pastora Vicky estava traduzindo, acredito, aquela aula. Então, a mãe dando mamar para o bebê. E agora tiraram o bebê e ela está capturada. Ela só precisa dizer: eu nego Jesus. Eu não quero mais saber de Jesus. Me deixa cuidar do bebê. Ela não negou, insistiu. Depois ela foi morta. Aqui em Campo Grande, onde nós estamos agora nesse auditório com tanta gente, qual o preço que você está disposto a pagar por Jesus?
Qual o preço que você está disposto a pagar por essa coroa? Essa coroa. Porque sangue daqueles mártires foram derramados na terra para nos produzir. E nós não estamos precisando passar pelo que eles passaram para ser vencedor. Hoje o ataque sobre nós é outro. Antes do arrebatamento, nós estamos sendo atacados de outra maneira. E eu gostaria de finalizar, eu tenho mais alguns versículos, eu não vou prosseguir. Abram comigo no último aspecto da coroa de espírita, Apocalipse, Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler sobre o versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Nós nunca devemos podia seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No original, sem santidade, ninguém verá o Senhor. O último aspecto da coroa de esmirna é a santidade. Irmãos, aqui ele está dando para quem vai entrar na eternidade uma orientação. Zero tolerância ao pecado. Zero tolerância. O pecado é mortal para um rei. O pecado, ele destrói totalmente o chamado para alguém ser rei. O pecado, ele é um ferrugem, ele é um câncer que vai destruir todas as nossas esperanças na eternidade. Você pode estudar toda a Bíblia, mas você precisa parar nesse versículo. Você pode conhecer todas as verdades, mas você tem que vir para esse versículo. As verdades da Bíblia não vão te salvar. As verdades da Bíblia não vão te levar para a coroa de esmirna, mas as verdades vão te ajudar se você tomar a vida santa. Se você conseguir abrir mão do pecado, abrir mão, zero tolerância ao pecado, abrir mão de pornografias, abrir mão de mentiras, abrir mão de coisas ruins que destroem a humanidade, abrir mão do amor ao dinheiro. São dois pecados mentais. É o pecado sexual e o amor ao dinheiro. Esses dois pecados vão tirar a maioria dos cristãos do arrebatamento. E há um outro metal que é o orgulho. Alguém que está buscando a coroa de esmirna deve tomar uma posição. Eu preciso ser santo como Deus é santo. Agora, viver no meio de uma geração pervertida pelo LGBT, homossexualismo, lesbianismos, coisas pervertidas, como no Canadá, os humanos se casando com animais, a mãe se casando com o filho, o pai se casando com filhas. Você vê agora um adulto se casando com uma criança. Você vê a liberação agora de que em várias nações já se começam a liberar. Que agora até as crianças já podem voltar ao Império Romano, quer dizer que as crianças agora já podem se casar. As crianças que não sabem de nada. Nós estamos no meio de um mundo que vai ficar mais pervertido. O mundo, ele não volta mais. Não é como da minha época ou da época da pastora Aldir, onde alguns aqui que estão já na casa dos 50, aquela época nossa não volta mais. A perversão, ela vai aumentar.
A iniquidade vai aumentar. Não pense que o governo vai mudar. O Brasil, o planeta, irmãos, não tem mais volta. Nós estamos agora indo em uma direção do arrebatamento. O arrebatamento, ele é Deus tirando o bruto da terra e ele vindo para trazer juízo aos que ficaram. Não tem mais volta. O que Deus está nos mostrando é: se prepara, porque eu vou tirar a igreja da terra. Se prepara. Se você não se preparar, você não vai sair. Você vai ficar. Irmãos, Deus precisa trazer os 1000 anos. Deus precisa trazer o seu reino. Deus precisa trazer o seu filho para governar a terra. Mas para isso acontecer, ele precisa tirar a igreja e ele tem que julgar a terra. E isso vai passar. O arrebatamento é a nossa profecia que vai se cumprir. Nós precisamos crer. A sua vida é valorosa. Todos vocês que estão aqui de Campo Grande ouviram o convite do pastor Senhor e outros. Todos vocês são valiosos. Vocês são importantes. Vocês foram escolhidos para ter uma coroa. Mas agora é hora de tomar uma decisão. Irmãos, não estabeleça um padrão para você de santidade. Meu padrão de santidade é esse. Deus tem que aceitar assim. É assim que eu aprendi. É assim que eu vou viver. Cuidado. Quando você constrói uma lei e você passa a viver por ela, é como se você dissesse: Deus mudou. O evangelho agora é um evangelho moderno. É um evangelho diferente. Deus mudou, a sociedade mudou, as culturas mudaram. Então, agora o evangelho é diferente. Você não vai conseguir convencer Deus. Você vai terminar no fundo. Deus é o mesmo ontem, hoje. Ele não vai mudar. Ele não vai baixar o padrão de santidade por tua causa. Ou você se enquadra no padrão dele, ou você vai terminar no fundo. Isso não é brincadeira, isso é grave. Alguém que vai herdar a coroa de vida, a coroa da vida, deve entrar no padrão de Deus. O que está em jogo aqui não é o que eu acho, o que eu penso, o que está em jogo é a minha eternidade. Amém. Aonde eu quero passar a minha eternidade? Aonde? Como? E com quem eu vou passar a minha eternidade? E eu quero finalizar com esse versículo, Colossenses 1:24. Este é o último versículo que eu leio. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui nós vemos duas categorias de sofrimento nesse versículo. Agora me regozijo dos meus sofrimentos e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Então você tem sofrimentos de Paulo, interiores. Mas o segundo sofrimento, ele sofria pela igreja, que é o corpo de Cristo. Então ele fala, o primeiro sofrimento, os que estão sofrendo para alcançar a plena redenção. O seu sofrimento interior. Você quer a salvação plena. Você está buscando a santidade. Você quer a sua coroa. Você está vivendo uma vida separada. Você sabe que a eternidade vai vir. Você sabe que Jesus vem para buscar a igreja. E você se prepara, você se prepara e você se prepara. Isso é um sofrimento que você vai ter que passar. Você vai abrir mão de amizades.
que você sabe que estão te corrompendo, você tem que decidir: essa amizade aqui eu não quero mais. Essa amizade aqui está me corrompendo, essa amizade está me enganando, eu vou abrir mão dessa amizade. Você tem que abrir mão de coisas que você gosta, muitas vezes, aquela novela, aquele programa, eu vou abrir mão porque isso está me roubando. Você vai abrir mão de coisas terríveis que você gosta e você vai focar na sua identidade. Paulo está dizendo: é um sofrimento. Quando você decide ser santo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você pega aquelas coisas que você gosta, oferece o seu Isaac para Deus. Você tem que abrir mão, você tem que deixar coisas. Você agora é uma pessoa que foi separada. Mas o segundo sofrimento, ele fala: os que estão sofrendo para completar a obra da edificação da igreja. Você vai sofrer pelos cristãos. Por isso que você saiba pregar o evangelho. E nós estávamos conversando com os pastores, eles têm um trabalho na rua. Eles vão na rua pregar o evangelho. Eles saem, não estão dentro de quatro paredes. Eles caem as almas na rua, eles vão para a cadeia, eles vão para os lugares onde as pessoas estão. Aqui fala de um sofrimento. De um segundo sofrimento relacionado com amar as almas, amar as pessoas, amar as pessoas que o Senhor ama. Nesse versículo, esses dois sofrimentos estão muito claros. A coroa da vida vai ser entregue para pessoas assim. Eu quero finalizar reforçando as palavras. O arrebatamento vai acontecer. Preciosos irmãos, o arrebatamento vai acontecer. E depois do arrebatamento, o status da terra vai mudar. A terra não mais será a mesma. O arrebatamento, quando ocorrer, as bombas atômicas vão começar a cair na terra. A Rússia vai atacar a França, vai atacar a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos. A Rússia vai destruir essas nações. Irmãos, vai virar um ping-pong de bombas atômicas. São aproximadamente 20 mil bombas atômicas que existem hoje com as nações. Durante os 1000 anos, é um reino de paz, de justiça. As armas vão se tornar inchadas para campinho. Não vai ter bombas, não vai ter guerras. Essas 20 mil bombas atômicas vão estourar depois do arrebatamento. O que vai sobrar da terra? Depois do arrebatamento, a terra não é mais um lugar para nós vivermos. Nós só vamos cair naquela dispensação se formos teimosos, se resistirmos, se não queremos mudança, se não queremos sofrer, se queremos só um evangelho doce, um evangelho que não repreende o nosso pecado, um evangelho que não expõe a nossa condição caída, um evangelho que não mostra o inferno, de que se nós cairmos, nós vamos parar naquele lugar. Irmãos, o evangelho não mudou. A maneira de se pregar o evangelho mudou. Mas o evangelho, todavia, permanece. Falta pouco, muito pouco. Agora é hora de nós consertarmos força na nossa vontade. Nos separarmos totalmente. Esse mundo, ele não mais vai ser o mesmo depois do arrebatamento. Nenhum cristão que cair naquela dispensação, ele vai ter um tipo de proteção. O Espírito Santo não vai estar mais na terra. O sangue de Jesus não vai estar mais disponível para perdoar pecados.
Já não existe mais o arrependimento. E mais, naquela dispensação, não há mais arrependimento. Qualquer um que chorar, Deus não vai ouvir. Porque a igreja termina com o arrebatamento. Vinha só judeus no dia de Pentecostes. Começou a igreja. Quando o arrebatamento acontece, acaba a igreja com Deus e volta aos judeus. Quer dizer que não vai ter mais arrependimento, não vai ter mais condição das pessoas conseguir o sangue de Jesus. O Espírito Santo não vai estar mais na terra disponível para nos ajudar a nos arrepender, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Agora, a única maneira de nós conseguirmos, irmãos, é se não negar a Jesus. Não é pelo arrependimento. Depois do arrebatamento, não existe salvação pelo arrependimento, mas vai ter a falta de copo de água. Você vai negar. Vai ter a falta de prato de comida. Você vai negar. Se suportar todos os sofrimentos sem negar, ele vai ser salvo. Hoje, os sofrimentos são mais leves, porque os irmãos nos ajudam, a igreja nos ajuda, a Bíblia nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, assim, muito. Mas depois do arrebatamento, ninguém vai nos ajudar. É cada um por si, irmãos. Ponham-se de pé, por favor, eu quero orar por vocês. Nós estamos aqui, eu quero mais uma vez falar ao pastor Sendo Gabriel, pastor Sendo Aníbal, pastor Sendo Vicky, o evangelista Samuel, a pastora Edir, as esposas, estão aqui para somar com vocês. Por favor, nos deixem caminhar juntos. Vamos estudar a Bíblia juntos, vamos nos preparar juntos. O nosso sentimento é deixar essa terra junto com vocês. Por favor, vamos caminhar juntos. Nós estamos nos colocando à disposição de vocês como servos de vocês. Permita-nos servir a vocês. Vamos servir juntos ao Senhor. O tempo realmente acabou. Eu quero fazer oração. Se há alguém entre nós que quer receber a Jesus nessa noite, se há alguém entre nós que quer se reconciliar nessa noite, se há alguém entre nós que viu que o tempo está acabando, que chegou a hora de correr atrás do tempo perdido, nós queremos orar com você. Você vai fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, eu perdi muito tempo. Eu vou correr. Por favor, me receba. Eu quero correr. Eu não vou ficar com o anticristo. Eu não quero ficar nessa terra, Senhor. Mas eu quero ganhar a coroa da vida. Repita comigo essas palavras, por favor. Fale assim, Senhor Jesus. Nesta noite, eu entendi a sua palavra. A coroa de Espírito, a coroa da vida. Senhor Jesus, eu não mereço. Senhor, eu não mereço nada. Mas eu, humildemente, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu vi os aspectos de sofrimentos para obter a coroa da vida. Senhor, os sofrimentos por meio de perseguições, os sofrimentos por meio de pregar o Evangelho, os sofrimentos por meio de amar o corpo de Cristo, os sofrimentos por meio de viver uma vida santa. Senhor Jesus, eu tomo essa palavra para mim.
Me ajuda, Senhor. Fortaleça os meus passos e me conduza para a eternidade. Eu imploro o sangue de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero agradecer a vocês, como sempre. Eu passo a palavra agora para o nosso pastor Senhor.